Nós agora estaremos falando sobre a festa Encontrei Jesus em uma festa da Bíblia, ou Encontrei Jesus em uma festa bíblica. E nós estaremos falando sobre isso agora, em nome de Jesus. Amém? Meu áudio está chegando bem. Nós estaremos usando como base para o nosso estudo o livro de Levítico, no capítulo de número 23. Levítico, capítulo de número 23, a partir do verso 9. A partir do verso 9. Encontrei Jesus em uma festa. Encontrei o Messias em uma festa. Quando eu digo que eu encontrei Jesus em uma festa, é porque eu encontrei de fato em Jesus a característica ou todas as características que formam a pessoa do Messias. Quando eu digo que eu encontrei Jesus em uma festa bíblica, eu estou dizendo em primeiro plano que eu acredito que Jesus é o Messias. E Ele é o Messias. Irmãos, o número de compromissos proféticos que alguém que desejava ou deseja carregar o status ou a condição de Messias deveria carregar ou deve carregar é tão grande que torna-se impossível para um homem fazê-lo. Para você ter ideia, há profecias que vão se relacionar ao momento do nascimento do Messias. Não dá para alguém manipular esse processo. Não dá para alguém agora manipular o coração de sua mãe e levar a sua mãe para um lugar determinado para que ele nasça. Isso está fora do controle do ser humano. Também faz parte, dentre outras 316 profecias sobre o Messias. Existem 366 profecias sobre o Messias. O número de dias de um ano. Durante 365 profecias, muitas delas estão relacionadas ao momento da morte do Messias. Como ele morreria, de que maneira ele morreria, onde ele estaria no dia da sua morte. A gente não consegue manipular isso. Não dá para você manipular como você vai morrer. Não dá para você dizer para o seu algoz, eu preciso morrer dessa maneira. Quando eu olho para Jesus, então eu vejo em Jesus todas as características e atributos de um Messias. Ele foi sacerdote, ele intercedeu por nós e intercede por nós diante de Deus o Pai. E essa é uma função do sacerdote. E eu até quero dizer a vocês que estão me acompanhando, essa é a primeira anotação que eu quero que você faça agora. Não existem sacerdotes em nossos dias. Não há sacerdotes na igreja cristã. Então eu gostaria que você anotasse isso em algum lugar da sua Bíblia. Porque a função do sacerdote é ser um representante. Acione os corações para que eu saiba que você está me ouvindo, tá bom? A função de um sacerdote é ser representante diante de Deus de alguma pessoa. Então o sacerdote era aquele indivíduo que levava a outra pessoa ao altar do sacrifício, levava a pessoa por meio das suas orações, mas ele fazia com que essas pessoas fossem representadas diretamente por eles. Então o sacerdote ele era uma pessoa que levava o sacrificante, não só o seu sacrifício, mas levava o sacrificante como se ele se colocasse em substituição ao sacrificante, para que o Senhor pudesse ouvir o sacrificante. Hoje nós não temos mais sacerdotes. Embora use-se essa nomenclatura para pastores e líderes religiosos, não existem mais sacerdotes. Por que não? Porque nós agora somos sacerdotes de nós mesmos. Nós nos representamos diante do Senhor. A palavra do nosso Deus diz que nós podemos entrar ousadamente na sala da presença do trono do Senhor. Nós podemos entrar ousadamente no lugar onde Deus está. Porque hoje não há mais uma interrupção. O véu que nos separava, que simboliza o pecado, ele foi apagado pelo sangue do Messias. O véu se rasgou de alto a baixo. O lugar santíssimo passou a ter um acesso livre. Embora muitos crentes estejam costurando o véu que foi rasgado, colocando leis e normas sobre as pessoas que não deveriam estar ali, que não deveriam fazer parte da nossa regra de fé e prática. A nossa regra de fé e prática deveria ser apenas
e tão somente a Bíblia Sagrada. Infelizmente, muitas pessoas manipulam e mudam a palavra de Deus, mas nós temos que entender algo especial da parte do Senhor. O Messias é Yeshua, ele cumpriu todas as missões e todas as tarefas que dizem respeito a ele, e nós o reputamos agora, damos a ele a reputação de Messias. Não há mais sacerdotes, não há mais sacerdotes. Yeshua também foi profeta, e por muitas vezes ele falou da vida das pessoas, conhecendo a vida das pessoas, e as pessoas não haviam contado detalhes para ninguém. Então Jesus agiu como profeta em muitas vezes. Ele foi mestre e ele foi rei, ele é rei. Quando Estevão está sendo apedrejado, a palavra do nosso Deus diz que no portão hoje, que se chama Portão de Estevão, ou Portão dos Leões, em Jerusalém, que ainda permanece de pé, Estevão ali diante do Portão dos Leões, ele foi apedrejado. Ele foi apedrejado e ele viu os céus abertos e alguém em pé à destra de Deus Pai. Jesus estava em pé para receber o servo fiel. Ele estava em pé pela educação, para receber aquele que era seu servo, que estava ali falecendo diante do apedrejamento. Mas o nosso Senhor e Rei, ele apresenta-se no livro de Apocalipse, sentado sobre um alto e sublime trono, e o seu nome é Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, e ele tem na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é aquele que morreu, mas está vivo e ressuscitou, está à destra de Deus Pai e permanece ali até o nosso encontro com ele nos ares. Sabemos que Jesus é sacerdote, profeta, mestre e rei, então ele foi o Messias, ele é o Messias e não há outro Messias. Por entender que ele é o Messias, nós agora identificamos nas festas bíblicas a pessoa do Messias, e os ensinamentos do Messias trazem grandes ensinamentos para nós em cada mesa de festa judaica, em cada mesa da festa bíblica. Antes da gente entrar basicamente na festa do Hag Kippurim, nós queremos fazer algumas perguntas e tentar respondê-la. A primeira pergunta é: será que nós podemos celebrar festas bíblicas? Será que você pode celebrar uma festa bíblica? Eu diria para você, respeite a visão da sua denominação, respeite a visão do seu pastor. Mas olhando para a Bíblia, a resposta seria Colossenses 2,16. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e da bebida, ou do dia de festa, ou da lua nova, ou do sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo de Cristo é um. Ninguém se faça árbitro entre vós outros, pretextando humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, com a sua mente carnal. Então que a palavra de apóstolo Paulo, a palavra de Deus nos lábios do apóstolo Paulo, vão nos dizer é que nós temos sim o direito de participar das festas bíblicas, e ninguém deve nos julgar por isso. Do mesmo modo que eu não julgo aquele que acredita que não deva participar das festas bíblicas. Há pessoas que dizem, eu creio que não deva se participar, e eu entendo, você tem todo o direito de não participar. Mas Colossenses 2, 16 a 18, vai nos dizer que ninguém tem direito de nos julgar, por causa de comida ou bebida, ou por causa de festa ou de lua nova, porque o nosso dia de sábado começa em um dia diferente dos hebreus, ninguém deve nos julgar por causa disso. Nós vamos encontrar 3 motivos para considerar a importância das festas bíblicas. Então anote comigo. 3 motivos para as festas bíblicas serem importantes. As festas celebram os atos poderosos de Deus. Essa é a primeira razão. Se eu não puder cultuar e celebrar o poder do meu Deus, então eu me pergunto o que posso fazer. Porque se eu não posso exaltar o Senhor pelos seus grandes feitos, e as festas bíblicas são instituições, celebrações, obras solenes que foram criadas pelo próprio Deus eterno para lembrar da sua grande obra, do seu grande feito, do seu grande poder. É assim que o Senhor disse a Israel quando eles saíram do Egito. E disse a nós também, porque nós saímos do Egito. Misraim, que é Israel, é a figura
do mundo. Mizraim, perdão, que é o Egito, é a figura do mundo. Mizraim, que é o Egito, é a figura do mundo. Faraó é a figura do anticristo, do espírito do anticristo, do governo mundano. E se nós vivemos a libertação, também vivemos a libertação dentro da figura, como diz Colossenses 2, que nós acabamos de ler, de uma figura. Versículo 17, que diz que todas as festas são sombra das coisas espirituais. Então nós estamos vivendo também uma libertação do Egito. Assim como nós vimos na celebração do Pêssar, onde nós encontramos o Mashiach na revelação do Pêssar, na mesa pascal, ele estava ali, representado por um cálice e um pão, que hoje é o cálice e o pão que nós bebemos. Amém? Hoje é o cálice e o pão que nós bebemos. Então eu vejo que há uma significância muito grande, porque os atos poderosos de Deus estão revelados nessa festa. E quando o Senhor dá a ordem a Faraó para que o seu povo vá embora, ele não permite. São 10 deuses egípcios que são vencidos. Não sei se vocês sabem, mas vou te passar agora a informação para os que não sabem. Para cada praga, o Senhor estava vencendo um Deus determinado do Egito. Um Deus que era considerado grande e poderoso. Para cada praga lançada sobre o Egito, um Deus estava sendo destronado, estava sendo tirado do seu poder divino. E o Senhor estava vencendo cada Deus em cada área do seu terreno, e isso fique bem claro, vencendo no terreno do inimigo, porque o nosso Deus tem poder para vencer no terreno do inimigo. O nosso Deus entra no terreno do inimigo e tira aquilo que é nosso de lá. O nosso Deus entra no terreno do inimigo e liberta os nossos filhos. O Senhor Deus entra no terreno do inimigo porque Ele tem mais força do que o inimigo. É o que diz o Evangelho de Lucas, também Marcos e Mateus. Porque para amarrar o valente, só alguém mais valente do que ele, para entrar em sua casa e amarrá-lo e colocá-lo amarrado, inoperante. E esse alguém é o nosso Senhor Jesus, o Cristo. Então ele entra em lugares que estão com porta fechada, ele arromba essas portas, ele entra para libertar os que são seus. Ele faz a obra da libertação, sim, para os que são seus. Eu disse para vocês em uma live que nós, seres humanos, nós humanos, somos totalmente dependentes do Senhor e não temos força para abrir portas, não temos força para gerar portas, mas o nosso Deus, Ele tem força e tem autoridade. Então o nosso Deus faz atos poderosos na casa do inimigo, debaixo do nariz de Satanás, e Satanás não pode fazer nada, nada. Então creia hoje, nessa manhã, que o Satanás não tem autoridade para desfazer as obras do nosso Deus. O nosso Deus tem autoridade para desfazer as obras de Satanás. Essa palavra está na Bíblia, mas Satanás não tem poder. Debaixo das barbas de Faraó, o Senhor tira o seu povo do Egito e ainda manda mais sinais para Faraó que deseja persegui-los. E o Senhor dá uma notícia final: não tente fazer isso. Não tente perseguir o meu povo. E o Senhor engole os exércitos de Faraó. É a mesma palavra que Deus está dizendo hoje a Satanás a seu respeito. Não tente tocar no meu filho. Não ouse tocar em meu servo. Não ouse entrar na casa de um dos meus filhos. E Satanás não entra. Então a primeira razão é que nós encontramos nas festas bíblicas atos poderosos do Deus eterno. Eu quero compartilhar com vocês algo que eu sempre faço aqui nas nossas lives, compartilhar experiências pessoais. Logo quando começou o movimento Nova Era, eu estava em Belo Horizonte e fazia parte de uma comissão do seminário para investigar certos grupos da Nova Era, para saber o que era de fato aquilo, que o comentário geral que se fazia era muito negativo em 1992. Então uma comitiva, uma comissão foi levantada e grupos foram enviados para vários grupos do movimento Nova Era, que não é uma religião, ainda existe, é o movimento que vai trazer o Maitreya, é o movimento que vai trazer o Anticristo. Mas a gente foi levado a ver cada grupo, e eu me lembro quando eu fui em um determinado grupo pela primeira vez, sozinho, e cheguei na portaria do encontro daquele grupo,
E então o indivíduo olhou para mim e disse: Israel, seja bem-vindo. E eu falei com ele: não dei meu nome ainda para você. E ele disse para mim: nós já sabemos o seu nome e sabemos por que você veio. Sabemos por que você veio. Naquelas pesquisas nós conhecemos uma irmã em Cristo que era seminarista e fazia também faculdade. Então ela disse que ela também havia ido nesse mesmo lugar comigo. E ela disse então que uma das pessoas da sua sala de aula, que era membro de um desses grupos, que me refiro a vocês, essa pessoa, ela disse para a sua amiga: eu saio do meu corpo e vou até a sua casa, e escrevo lá num caderno que você colocar na cabeceira da sua cama, eu escrevo qualquer frase que você desejar. E ela então, duvidando daquele rapaz, colega de sala de aula, ela disse: então vou passar meu endereço e eu quero ver amanhã, vou deixar meu caderno e uma caneta em cima do caderno para que você escreva alguma coisa. No dia seguinte, não tinha nada escrito nesse caderno. Então ela foi para a faculdade para tirar sarro da cara do seu colega, para zoar o seu colega, como diz aqui no Centro-Oeste, para bater a capa no seu colega. Quando então o seu colega veio irritadíssimo e disse para ela: você não me disse que era cristã. E ela disse: não, você não me perguntou. Pois eu cheguei na tua casa e havia uma pessoa de branco que não me deixou entrar na sua casa. Aleluia! Não me deixou entrar na sua casa. Você deveria ter me avisado, porque aquela pessoa era muito perigosa. E eu quero dizer para você: há uma pessoa de branco vigiando a tua casa, e ele se chama Jesus, o Cristo. Ele vigia a tua casa. Há um Deus poderoso visitando a tua casa. Há um Deus poderoso guardando a tua casa. Então as festas bíblicas celebram a grandeza desse Deus maravilhoso, a grandeza desse Deus extraordinário. A segunda razão, o segundo fator de importância das festas bíblicas é que as festas bíblicas celebram um ciclo de vida, um ciclo vital, de vida espiritual. Nós deveríamos entender que as festas bíblicas celebram um ciclo de vida espiritual. Então nós estamos celebrando vida, nós estamos celebrando a vida de Deus em nós. Então nós deveríamos ver isso como importância. E o terceiro ponto importante das festas bíblicas: elas carregam um significado profético. Como diz a palavra do apóstolo Paulo em Colossenses 2, versículo 17, elas são sombra das coisas espirituais. Então me pergunto se eu não posso celebrar uma dessas festas. Na primeira festa, o Pessa, primeira festa do calendário, a primeira festa, o Pessa, celebra a saída do povo de Israel do Egito. Misraim é o pecado, é o mundo. Faraó é o espírito do anticristo, é o mal, é o Satanás, é o governo de Satanás. E o Senhor, nos celebrando essa festa, nós celebramos a saída do Egito, a libertação do Egito, a mão forte do Senhor que nos tira de um lugar que nós não podemos sair sozinho e nos coloca em uma terra prometida, lugar que nós não podemos entrar sozinho, que nos vigia no caminho, que nos vigia nos caminhos e nos vigia no caminho da luta, da adversidade, do deserto. Ele é o Deus que está conosco no deserto, que faz a roupa crescer em nosso corpo, a sandália crescer em nosso pé, que coloca uma nuvem sobre nós para que nós possamos suportar o calor, coloca uma nuvem sobre nós para nos proteger do sol, mas manda uma nuvem, uma coluna de fogo para nos aquecer do frio. Ele é o Deus que nos aquece no frio, Ele é o Deus que nos aquece no momento que nós estamos sem força, sem fé, sem esperança. Ele é o Deus que nos esquenta, Ele é o Deus que nos movimenta, Ele é o Deus que nos coloca de pé, Ele é o Deus que alegra nosso coração, Ele é Deus que coloca motivação em nós, Ele é Deus Todo-Poderoso. E quando a luta vem, quando a adversidade vem, Ele coloca uma nuvem para nos encobrir, não permitindo que os raios nos toquem, nos venham nos ferir, nos desanimar. Quando
quando temos sede, a rocha que é Cristo dá água, a rocha que é Jesus dá água. Quando nós temos fome, o céu produz o pão do céu, Jesus, o Cristo, nos alimenta. Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu e nós vivemos essa celebração. Ele é o Deus que transforma escravos em soldados, e nós éramos escravos de deuses mudos, agora nós somos soldados do Deus Altíssimo. Ele é o Deus do vale dos ossos secos, que sopra em um montouro de pessoas mortas e nos tornamos vivos, e nos tornamos grandes, e nos tornamos poderosos. Nós não estaríamos onde estamos se a mão de Deus não nos colocasse onde nós estamos. Você não estaria onde está se Deus não te colocasse aí. Se você é médico, ou dono de uma empresa, ou empresário, ou qualquer função que você exerça, você não estaria onde está se Deus não tivesse te promovido. Ele é o nosso Deus que nos toma pela mão direita, nos faz passar pelo deserto, nos faz entrar na terra prometida, na terra que manda leite e mel. Ele é o Senhor que nos protege, que desce o céu sobre nós, colocando o tabernáculo em nosso meio, para que nós possamos entrar no tabernáculo. E tudo isso acontece no deserto do Peça. Tudo isso acontece no deserto da luta do Peça. Ele é o nosso Senhor, que desce no Vale Cedron para curar todos que estão em trevas e fazê-los retornar a Jerusalém. Ele é o Senhor que clama por nós no Getsemane e que ora por todos aqueles que precisam ouvir a sua voz. Ele é o Senhor da Páscoa, que derrama o seu sangue sobre todo o território para que o nosso solo seja santo. Ele é o Deus que marcou a porta das nossas casas com teu sangue. Ele é o Cordeiro Pascal. Ele é aquele que morreu, mas ressuscitou. Ele é aquele que está à destra de Deus Pai, que mancha nossas vestes de sangue, nos lava e nos redime com seu sangue poderoso e precioso. Ele é o Senhor da festa do Pêssar. Ele é o Cordeiro que entrou 7 dias antes do Pêssar, morreu no dia exato, ressuscitou no dia exato e está à destra de Deus Pai. Ele é o Deus do Pêssar. Ele é o Deus dos asmos, do Matzot, da erva amarga. Ele é o Deus que tira o fermento de nossa casa na festa do Matzot, e Ele tira o fermento de nossa casa. Ele tirou o pecado pela mão forte do seu Filho, Ele tirou o pecado pelo sangue do Cordeiro. Nós somos celebrantes dos asmos, da festa sem pecado. O Deus que nos salvou também nos lavou e nos purificou. E na festa do Matzot, a festa dos asmos, da festa da ausência do fermento, nós celebramos a falta do pecado, nós celebramos a presença da santidade. Aleluia! E agora entramos na terceira festa, a festa das primícias. A festa das primícias. Para isso você vai anotar Levítico 23, no verso 9. Será que eu não posso celebrar uma festa que fala de tanta coisa linda para mim? Será que você não pode celebrar a festa que fala tão grandes coisas para você? Eu quero agradecer a você que está nessa live hoje comigo. Eu quero agradecer a você que ainda liga o seu celular para ouvir mensagens de Deus. Você tem sido muito especial para mim nesses dias. Vocês sempre mandam mensagens para mim dizendo que aquilo que Deus colocou no meu coração tem ajudado vocês. Mas vocês é que têm me ajudado muito nesses dias. Eu quero agradecer a você por estar aí sempre do outro lado, nos acompanhando com tanto carinho, com tanta fé, com tanta esperança. Eu quero pedir a você que continue ligado. E eu vou dizer uma coisa profeticamente. Se não acontecer, foi mentira no meu coração. Nós estamos vivendo ciclos sucessivos da pandemia. Em breve voltaremos a mais um ciclo de pandemia, mais um ciclo de afastamento. Muitas pessoas já estão pegando a 4ª variante da Covid. Alfa, beta, gama e agora delta. Nós temos aí mais um tempo que o Senhor vai permitir, à medida que o tempo se aproxima da sua vinda, permitir que a igreja seja empurrada para dentro de casa. Não desligue esse celular, porque ao desligar esse celular das lives de pregadores, de pastores, você pode estar desligando a janela de Deus que se abre na sua casa. Você pode estar desligando a janela de Deus que tem falado com você. Voltaremos a ficar trancados dentro de casa em ondas vermelhas e amarelas.
Mas aí então você fique firme, esteja firme no Senhor. Obrigado por estar desse lado da tela comigo. Você tem me abençoado demais, demais. Levítico 23, verso 9 em diante. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra em que vos dou, e cegardes a sua cega, então trareis ao sacerdote o molho das primícias da vossa cega. E ele moverá o molho perante o Senhor para que sejas aceito. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote moverá, e no dia em que ele moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto. Sua oferta de cereais será de 2 décimos de efa de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta queimada e cheiro suave ao Senhor. A sua oferta de libação será vinho, 1/4 de hin, e não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta ao Deus vivo. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Chegamos agora à terceira festa do calendário bíblico, a festa do Kippurim, a festa que nós temos como a festa do Bikurim, Hag Bikurim, a festa chamada Festa das Primícias. Nós encontramos Yeshua na festa das primícias. Essa palavra Bikurim aqui traz o sentido de primícias. E o que são as primícias? O que significa as primícias? Para você entender o que é essa festa, o que ela celebra, você precisa entender o que é a primícia. A primícia é a pequena melhor porção de tudo que você tem. Eu vou repetir. A primícia é a pequena melhor porção de tudo que você tem. Vamos agora raciocinar as festas, porque elas carregam uma lógica. A festa da Páscoa, nós estávamos morando num mundo sobre o governo de Satanás, debaixo de uma idolatria maligna, e fomos libertos pela mão forte do nosso Deus. Então o Senhor manda a gente celebrar a Páscoa, a nossa libertação e a vida que foi poupada. E a palavra Pessa significa passar por cima. De repente nós estamos no deserto, mas o Senhor nos dá uma ordem. 7 dias de festa de Pessa. Ao 8º dia é festa de Asmos, ou festa dos Asmos. É a festa da ausência do fermento na casa das pessoas. Então são 7 dias, ao 8º dia é a festa dos Asmos. Essa festa dos Asmos vai durar também 7 dias. Todas as festas em Israel são celebradas em 7 dias, exceto o Yom Kippur, que é celebrado em 10 dias, porque é ordem de Deus. E a gente vai entender por que quando a gente chegar na festa do Yom Kippur. Mas todas as outras festas são em número de 7. 7 dias de celebração. E nós já sabemos que o número 7 é uma representatividade da santidade, da perfeição, da criação perfeita de Deus, que é o número 4, mais a perfeição do próprio Deus, que é o número 3. Somando 3 e 4, nós temos a imagem da perfeição, que é a criação santa e Deus santo, o número 7. Então nós encontramos aqui 7 dias de festa, da festa dos Asmos, onde os hebreus tiram todo fermento de suas casas. E nós falamos aqui o que significa o fermento. O fermento significa o pecado, algo podre. Em Mizraim, no Egito, os egípcios preparavam essa massa para fermentar as coisas, tanto o vinho como também fermentar a comida, o pão. Eles usavam uma massa apodrecida que dava vermes, e eles então socavam essa massa, colocavam ao sol para secar. Eu falei disso em uma das lives do Pessa. E depois de apodrecida essa massa, ela estava pronta para levedar tanto o vinho
como levedar também a massa. E nós falamos, o pecado nos enche, o pecado nos incha, o pecado nos faz sentir fortes, mas nós somos apenas uma massa apodrecida, uma massa que não é nada. E às vezes esse apodrecimento tira o sabor de nós, o verdadeiro sabor de crente, de cristão de nossa vida. Amém? Então coloque aí, o fermento pode te fazer grande, mas o Senhor espera que você seja pequeno. Sabe, o Senhor espera que a gente se coloque no nosso lugar, que nos coloquemos em nosso lugar. O apóstolo Paulo se chamava Saulo, que em hebraico é Shaul, e Saulo quer dizer grande, mas ele passa a adotar o nome de Paulo, que quer dizer pequeno. E aquele homem que se achava grande o suficiente para se colocar acima da vida das pessoas, quando se encontrou com Cristo, ele se coloca inferior às pessoas, a ponto de dizer que de todos ele é o menor. Cristo em nós nos diminui diante dele. Como disse João Batista, o maior profeta de todos os tempos, que no céu, segundo as palavras de Yeshua, maior não há, nascido de mulher. João, Yohanan, ele disse, convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. Se você não tem o fermento do pecado, ele sempre vai crescer em sua vida. Se você não tem o fermento do pecado, do mundo, de Misraim, do Egito, se o Egito não está enraizado em você, então você quer que o Senhor cresça no seu conceito. Diante de você, o Senhor deve crescer, deve aparecer, e você se esconde debaixo de suas asas, debaixo da sombra do Altíssimo, como o Salmo 91, você se coloca à sombra do Altíssimo e se esconde, porque é mais seguro estar escondido debaixo da sombra do nosso Deus do que aparecer e estar em evidência. Estar em evidência é colocar sua vida em risco, porque o trono é perigoso, porque o poder é perigoso, porque estar num lugar grande é perigoso. Olha o exemplo de todos os reis que passaram pelo trono de Israel. Olha o exemplo de homens que começaram bem, mas caíram em desgraça, porque na realidade o trono é muito perigoso. O trono é extremamente perigoso. Cuidado com o trono. Cuidado com o trono. Davi, um grande adorador do Senhor, um homem que servia ao Senhor, sempre se submeteu a Saul, se submeteu à voz de Deus, mas no trono, ele se acha no direito de tomar a mulher de um homem. No trono, ele se acha no direito de tirar a vida desse homem para ficar com sua mulher. O trono é perigoso. Olha Salomão, antes do trono ele ora ao Senhor, Deus, eu não sei entrar e nem sair, me dá sabedoria. No trono ele coloca deuses e ídolos de suas mulheres em toda Israel. O trono é perigoso. Ora Roboão, um menino tolo, que fora do trono ele era apenas um jovem rapaz, mas no trono ele se torna arrogante e ele diz para as pessoas que estão sofrendo duras penas por causa de seu pai, o meu dedo menor será mais pesado do que a mão de meu pai. Cuidado, o trono é perigoso. O trono é perigoso. Então o fermento em nós é perigoso. O fermento em nós é perigoso. Cuidado com isso. Não deixe o mundo fermentar você. Não deixe o pecado fermentar. Se você está se sentindo grande, então você tem que se colocar no seu lugar. Elias fugia de Jezabel e ele dizia no seu coração algo que Deus precisava trabalhar. Ele dizia para Deus, Senhor meu Deus, eu sou o único que permanece de pé em toda Israel. Naquele momento de infelicidade de Elias, ele declarou o seu orgulho, a sua vaidade. Pelo que o Senhor mandou um vento forte passar, depois um terremoto, para mostrar a ele que ele é o Deus de poder, que governa todas as coisas. Às vezes ventos fortes sopram em tua vida para você aprender a tirar o fermento de dentro de sua casa. Às vezes o vento forte balança as estruturas da tua casa para você aprender a não levar fermento para dentro de casa, a se colocar no seu lugar de servo. Às vezes terremotos abalam sua vida, abalos sísmicos derrubam sua casa, sua estrutura, para que você saiba que Ele é Deus e você deve temê-lo.
Então ele passa tudo isso e diz a Elias: eu não estou nisso, eu poderia fazer tudo isso com Jezabel, eu poderia matar o ímpio agora, eu poderia destruir o ímpio, mas nosso Deus é amor, Ele não vai fazer isso. Então ele diz: Elias, aprenda comigo, Elias, aprenda comigo, eu posso fazer o chão tremer, eu posso mandar vento impetuoso, eu posso mandar raios sobre aquele lugar, eu posso mandar uma tempestade, aprenda comigo, mas eu sou benigno, longânimo, eu sou misericordioso, aprenda comigo. E então passa uma brisa suave e o Senhor diz: eu estou nisso, Elias. Eu estou nisso, Eliahu. Eliahu, eu estou nesse negócio. Eu sou um Deus da passividade, da parcimônia. Eu sou o Deus da longanimidade, da benignidade, da mansidão e do amor. Abaixa a bola, Elias. Você não é esse cara. Existem 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Você não é o único. Você é o único que eu escolhi para usar, mas você não é o único. Então deixa eu dizer uma coisa para você e queria que você colocasse no comentário. Você está sendo usado por Deus. Isso não faz de você uma pessoa melhor diante das pessoas. Você está sendo usado por Deus, por escolha de Deus, não porque você é o melhor. Você não está sendo usado porque é o melhor. Você está sendo usado porque Deus escolheu você. Deus não escolhe os melhores, Ele capacita os piores para confundir os melhores. E se você foi escolhido para qualquer função na igreja, então veja, Deus está dizendo que você deve pedir a Ele sempre misericórdia, porque você simplesmente não era a escolha de ninguém. Você não era a escolha de ninguém. Então escreva nos comentários aqui: eu não era a escolha de ninguém. E Deus me escolheu. Onde eu estaria se eu não fosse hoje pastor? Para que eu seria? Para que eu serviria se eu não fosse hoje pastor? Se você não estivesse onde você está, para que você serviria? A festa dos asmos, do Matzot, fala exatamente disso. E foi nesse dia que Jesus ressuscitou. Foi no domingo, no 8º dia, que Yeshua ressuscitou. Morreu numa sexta-feira, Yom Shishi, e ressuscitou no domingo, no primeiro dia da semana. O nosso Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana. Aí está a lição da festa dos asmos. E agora, logo acabando a festa dos asmos, que vai durar 7 dias, então agora nós temos 14 dias de festa. Nós temos 14 dias de festa. Amém? 7 dias da festa do Pêssar. No 8º dia começa a festa dos asmos e nós temos mais 7 dias. E depois de 14 dias tem-se uma nova festa. Ou seja, 7 dias depois da Páscoa nós temos uma nova festa. E essa festa se chama Festa do Bikurim, a festa das primícias. Então vamos entender de novo a dinâmica. O Senhor nos tira de um lugar que nós não poderíamos sair sozinhos. Nos tira também o pecado de nossas vidas. E agora a mensagem é simples. Preste atenção nessa mensagem e anota essa mensagem. Porque agora, 7 dias depois de saído do Egito, eles tiveram tempo para plantar alguma coisa? Não. Nasceu alguma coisa de sua criação? Não, talvez não. Eles têm alguma conquista nova? Conseguiram um novo emprego? Não. Logo, 7 dias depois do Pêssar, não deu tempo deles construírem nada. Mas o que a Bíblia agora está dizendo para nós é: mesmo recém-convertido, se Cristo mudou sua vida, se Deus mudou sua natureza e você agora é nova criatura, então com 7 dias, com dias de uma criança, você tem que dar frutos. Pegou essa aí? Você tem que dar fruto. Você tem que frutificar. Mesmo que faça tão pouco tempo que você saiu do mundo, tão pouco tempo que você está na igreja, você tem que dar fruto. E a festa da primícia é essa. O Senhor chega para Israel e diz: Israel, vocês vão pegar a menor porção do melhor que vocês têm em casa e vão oferecer para mim. E essa oferta deve ser balançada diante de mim. Sabe o que isso significa, irmãos? Que eles deveriam apresentar
em orações ou em canções, eles deveriam cantar ou deveriam então orar, se balançando, dizendo ao Senhor palavras de adoração. O fato é que eles deveriam adorar ao Senhor e mostrar toda aquela beleza, orando ao Senhor e balançando sua oferta. É a oferta de alguém vivo, por isso ela deveria ser movimentada, porque essa pessoa deveria estar viva, deveria estar cheia de vida nova. Essa pessoa com 7 dias de renascido, de nascido de novo, de transformado, de ressuscitado agora espiritualmente, ele deveria mostrar essa vida diante do Senhor. Então a oferta era balançada, a oferta era sacudida, a oferta era para mostrar ao Senhor: eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo e sou nova criatura. E eu trouxe agora, Senhor, a menor porção que eu posso dar, porque com 7 dias ainda não posso ter filhos, ainda não posso ter frutos, ainda não posso ter produto do meu trabalho, mas eu já tenho algo para te dar, em pequena porção, mas eu já tenho algo para te dar. Eu tenho isso para te dar, Senhor, eu tenho isso para te dar, Senhor, eu tenho isso para te dar, Senhor. Aleluia. Eu tenho algo para dar para o Senhor. Escreve isso na sua live agora. Eu tenho algo para dar para o Senhor. Escreve isso. Eu estou sentindo aqui desse lado da transmissão a presença do Espírito Santo. Eu espero que você também desse outro lado da transmissão esteja percebendo que eu estou percebendo e sentindo a presença do nosso Deus aqui. Pouco tempo de convertido, você tem que dar fruto. Você tem que dar o fruto. E qual é o fruto que um crente verdadeiro, um cristão verdadeiro dá? Gálatas, capítulo 5. A palavra do nosso Deus vai falar sobre o fruto do Espírito. E vai nos dizer, no versículo de número 18, mas se sois guiados pelo Espírito, estáis sobre a lei. Não estáis sobre a lei. As obras da carne são conhecidas. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é. E agora eu quero que você perceba que o fruto é do Espírito, não é seu. Não é seu, é fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é. O fruto é apenas um. Apenas um. Não há 9 frutos do Espírito. Há apenas um fruto com 9 vitaminas, com 9 gomos, com 9 divisões, mas apenas um fruto. O fruto do Espírito é. E aí diz a lista da palavra do Senhor no verso 22. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito é. Você pode ter recebido Jesus há pouco tempo, mas o Senhor está dizendo: há pouco tempo vocês saíram do Egito, há pouco tempo vocês já não servem a Faraó, mas já podem me dar frutos agora. Agora. Aleluia. Como é lindo o nosso Deus, irmãos. Como é lindo o nosso Deus. Como é lindo o nosso Deus. Como é tremendo o nosso Deus, como é maravilhoso o nosso Deus, como é grande o nosso Deus, como nosso Deus é grande e poderoso, como Ele é incrível, como Ele é extraordinário. Escreve aí no seu comentário: nasci há pouco tempo, mas eu tenho que dar fruto. E o que a festa das primícias está nos dizendo é: quem nasceu há pouco tempo dá fruto, pouco fruto, mas isso é proporcional ao seu tempo com Deus. Se você está com Cristo há mais tempo, proporcionalmente o seu fruto espiritual tem que ser maior. Então a festa da primícia é um dedo que se aponta para nós para dizer: onde estão os teus frutos? Onde estão os teus frutos? Você tem que dar frutos. Nasci há pouco tempo, mas eu tenho que dar frutos na proporção do meu nascimento. E olha, é tão interessante ver que crentes antigos não dão mais frutos. E a palavra do Senhor diz
que a árvore infrutífera não tem nenhum motivo para existir, o Senhor então vai cortar essa árvore e lançá-la no fogo. Mas o Senhor também diz: há esperança para a árvore já cortada, porque se o Senhor regar, ela nasce de novo. Daí vem o nome Yeshua HaNazaret, o Senhor de Nazaré, e vem a palavra Nazeret, ou Nezeret, que significa broto. O nosso Senhor é o broto, o Zeret, que nasce. Ele é o Deus que faz você frutificar de novo, nascer de novo. Há quanto tempo você não dá frutos? Há quanto tempo você não dá fruto do Espírito Santo? O Espírito Santo espera o seu fruto, sua frutificação. Nasci há pouco tempo, Senhor, sou crente há poucos meses. Você tem que ter fruto, meu filho. Você tem que ter fruto. E o fruto do Espírito. Sabe o que isso significa? Que você tem que deixar de viver e deixar o Espírito viver por você. Isso é um processo de aprendizado. Por isso a festa das primícias, o Bikurim, o Hag Bikurim, está chamando você para entender. Nasci há pouco tempo, mas eu tenho que dar frutos ao meu Deus. E a proporcionalidade da vida que eu tenho com Deus, eu vou aprendendo com Ele e vou dando mais frutos e mais frutos e mais frutos do Espírito. Fruto do Espírito. Fruto que vem do Espírito que está em você. Eu quero te lembrar uma coisa, meu amado. O Espírito Santo mora em você. O Espírito Santo está em você. E se Ele está em você, você pode produzir fruto. Você pode produzir uma nova vida no Senhor. O Espírito Santo está em você. Ele não saiu de você. Ele não saiu, Ele está em você. Ele quer você, Ele usa você, está perto de você. Deixa esse Espírito te usar. Deixe esse Espírito usar você. Você tem ouvido a voz do Espírito dizendo: seja misericordioso. E cada vez que você se nega a ser misericordioso, você está negando ouvir a voz do Espírito que está dizendo: eu quero dar fruto. Ei, eu quero dar fruto. Ei, eu quero que você frutifique. Cada vez que você se nega a fazer isso, você está tampando seus ouvidos para a voz do Espírito que está dizendo para você: ei, eu quero usar você, eu quero fazer de você uma grande criatura. Quando você deixa de amar alguém que Deus mandou você amar, de perdoar alguém que Deus mandou você perdoar, de ser misericordioso com alguém que você deixou de ser misericordioso, de ser longânimo e demorar a explodir, demorar a ser irado, você não permite, você está dizendo ao Espírito que está em você que você não quer o controle dele. Abra mão do seu controle nessa manhã e deixa Cristo controlar você. Abra mão da sua vida nessa manhã e deixa Cristo viver em você. Perca para a santidade nessa manhã. Deixa a santidade vencer o seu orgulho. Perca para a santidade. Perca para o santo, para o que é santo, para o que é puro. Perca para a santidade nessa manhã. Em nome de Jesus, perca para a santidade. Aleluia. Sabe, querido, o Espírito Santo está dizendo para você: perdoe seu marido, perdoe sua esposa, perdoe seu filho, perdoe seu empregado, perdoe o irmão da igreja. Você sabe o que Deus está dizendo? É Ele que está soprando essas palavras no seu coração. Às vezes a gente fica assim: mas eu sou muito bobo mesmo, né? Fulano aprontou comigo e eu estou aqui pensando em perdoar. Você não está pensando. O Espírito Santo está soprando nos seus ouvidos para você perdoar essa pessoa. Você não está pensando. O Espírito Santo está querendo tomar o lugar que é dele, o lugar de controle na sua vida. Aleluia. Deixa o Espírito Santo falar com você cada vez que ele quiser falar com você. Porque ele só vai dizer coisas boas para você fazer. Não se sinta bobo porque você está perdoando pessoas. Não se sinta tolo porque você está perdoando pessoas. Quando você faz essas coisas, você se parece com o nosso Deus. Deus quer ver você parecido com Ele. Ofereça a Ele hoje uma festa das primícias. Dê uma pequena porção da transformação que ocorreu na sua vida.